Epa, cheguei. Mais uma vez o Senhor nos apresenta esse dia, segundo a sua providência, e nós estamos aqui para falarmos mais um pouquinho sobre questões doutrinárias, né? E hoje vamos falar sobre cristomonismo. Já ouviu falar de cristomonismo? Que é isso, Alex? Cristomonismo? Mas qual doutrina mais é essa? Provavelmente eu creio que nunca ouviu falar. Eu também nunca ouvi falar assim, de acordo com alguns livros que eu já li. Mas um livro que eu estava lendo esse dia aqui também farei uma breve narração do que o livro trata. E o livro trata sobre o cristomonismo, vai falar um pouquinho sobre o cristomonismo. Então, na minha leitura, cara, eu parei para pensar. Essa questão do cristomonismo é uma realidade que nós temos vivido e ignorado. Primeiro, eu preciso deixar bem claro que a adoração ao Filho, a Jesus, a Cristo, é totalmente bíblico. E segundo as Sagradas Escrituras, nós percebemos que o Pai convergeu todas as coisas no Filho para o louvor da própria Trindade. Nós percebemos que o Pai exaltou soberanamente o Filho e que o plano da redenção é um plano trino, não é só um plano do Filho, é um plano trino. O plano da criação também é um plano trino. Nós também percebemos que todas as coisas foram criadas por meio do Filho e todas as coisas existem por meio dele. Cremos também que ele é a expressão exata do ser da Trindade, de Deus. Nele habita corporariamente toda a divindade. Então, ele é a revelação, a imagem do Deus invisível. É nele que nós contemplamos o Pai. Então, ele é o Cordeiro de Deus. Ele deve ser exaltado. Deixa claro isso. Não é errado. Agora, o que é o cristomonismo? O cristomonismo é o ato de centralizar exclusivamente a pessoa de Cristo em tudo, deixando as pessoas da Trindade, como o Pai, o Filho, de lado. Quando nós fizemos de Cristo superior às duas pessoas da Trindade, quando nós fizemos de Cristo como o único que deve sempre ser o centro da nossa adoração, dos nossos louvores, das nossas orações, das nossas pregações, dos nossos cultos, deixando as duas pessoas de lado, estamos a cometer o pecado, presta atenção, o pecado, a heresia do cristomonismo, que é a exaltação exclusiva da pessoa de Cristo. Presta atenção, exclusiva da pessoa de Cristo. Porque, segundo as Sagradas Escrituras, as três pessoas devem ser exclusivas. As três pessoas devem ser o centro. As três pessoas devem ser adoradas. As três pessoas devem estar em nossos louvores, em nosso workshop, em nossas adorações, em nossas pregações. Nós não estamos aqui falando que a gente, quanto à sistematização da doutrina da Trindade, a sua economia ou a sua cooperação eterna, que a gente não deva fazer essa distinção, porque as Sagradas Escrituras, principalmente o texto de Éfeso, Paulo deixa claro lá o plano redentor. O Pai planejou, o Filho executou e o Espírito Santo aplica. Então, nós precisamos reconhecer isso. Se for para falar do Pai quanto ao plano redentivo, quanto ao plano da criação, realmente a gente fala só exclusivamente do Pai.
Se for para falar do Filho, a gente fala também do Filho. Se for para falar do Espírito Santo, a gente também fala do Espírito Santo. Mas quando nós fazemos de Cristo como o cabeça e a cabeça da Trindade, quando Cristo é simplesmente o único que nós declaramos poesias de adoração, nós estamos cometendo o cristomonismo. E o cristomonismo, ele é uma doutrina já bem antiga, mas é uma doutrina que, se você ficar atento hoje, inconscientemente, muitos têm cometido. Principalmente nesses movimentos de louvores, novos, os workshops, e não só também nos movimentos de louvor, em muitas pregações, em muitos livros, que nós simplesmente só falamos de Cristo ignorando as outras duas pessoas. Houve uma época que as pessoas exaltavam bastante a pessoa do Espírito Santo, principalmente com o surgimento do movimento pentecostal, o surgimento do movimento neopentecostal, esse movimento carismático, as pessoas exaltavam, e isso também é um erro. E hoje, em parte, sem nós percebermos, não está tão claro. O que está mais claro se manifestando em nossos dias é o cristomonismo. Mas nós também temos as pessoas exaltando no meio, isso está ocorrendo mais no meio psicológico, deixando as outras pessoas da Trindade para exaltar mais a paternidade do Pai. Não é errado exaltar a paternidade do Pai, mas é errado quando nós fazemos disso de algo exclusivo, a única coisa central das Sagradas Escrituras. Porque as Sagradas Escrituras, ela é bem diversa. Então, como pregador, a gente precisa pregar todas as Sagradas Escrituras. Como adorador, a gente precisa exaltar as três pessoas da Trindade. Mas quando a gente escreve um louvor exclusivamente para uma pessoa, não é errado. Fica claro, não é errado. Mas quando nós centralizamos tudo em Cristo, desvalorizando a pessoa da Trindade, fazendo de Cristo como uma deidade suprema da Trindade, isso já cai num erro de idolatria. Isso já cai o cristomonismo, ele fere a doutrina fundamental da cristandade, a doutrina fundamental das Sagradas Escrituras, que é a doutrina da deidade trina. Porque quando você faz de Cristo algo exclusivo, você está ferir a deidade trina. Você está ferir a doutrina de Deus. Então precisamos ter cuidado. Precisamos rever como nós estamos caminhando. Será que nós não estamos caminhando na prática do cristomonismo? Será que nós não estamos usando textos, como eu citei no princípio, como um pretérito, como algo para esconder a nossa cosmovisão cristomonismo? Então, eu gostaria que você pensasse nisso. Porque, cara, nós precisamos adorar as três pessoas da Trindade, e as três pessoas da Trindade devem ser o centro do nosso culto, o centro da nossa pregação, o centro do nosso louvor. Ainda que a gente esteja sistematizando a economia da Trindade, no sentido de fazer a distinção de papéis, mas nunca podemos fugir que as três pessoas são co-igual em tudo. E elas devem ser eternamente adoradas. Não cremos em três deuses. Porque quando nós caímos no cristomonismo, nós vamos cair na doutrina de três deuses. Então fizemos o Cristo como supremo. E os pais, aí nós caímos na doutrina do sobornismo. E não só também fizemos uma hierarquia. Que Cristo é superior. Que os pais estão no sentido submisso ao filho. Então precisamos ter cuidado. O cristomonismo é errado.
é a centralidade exclusiva da pessoa de Cristo, deixando de lado as três pessoas. Fica aqui a dica. Pensemos. Pensemos. Devemos pensar. E eu já estou deixando claro. Nós olhamos nas Sagradas Escrituras como o plano da redenção. O Pai converge todas as coisas no Filho. Tá escrito. Mas quando nós fazemos disso como um pretérito ou um pressuposto para cometermos o cristomonismo, está errado. Estamos a cometer heresia. Porque as três pessoas da Trindade devem ser exclusivas, devem ser o centro, devem ser exaltados, devem ser glorificados, porque é um só Deus, não tem três deuses. Então, para não sermos repetitivos, concluímos aqui, fazendo você refletir mais uma vez. Será que a gente não está cometendo o pecado do cristomonismo hoje? Analise os louvores, analise as pregações. Quem está sendo exclusivamente exaltado? Quem nós mais falamos? Quem nós temos deixado de lado? Então, que Deus abençoe a sua vida e eu clamo para que a igreja seja despertado e voltemos nas bases da doutrina bíblica, a nossa confissão trinitária, essa busca do conhecimento de Deus, a exaltação das três pessoas da Trindade, que elas sejam o centro do nosso culto, crendo em um único Deus, que subsiste em três pessoas distintas, mas com igual em tudo, de eternidade em eternidade, mas distinto quanto à pessoa, as pessoas. Por isso que eles devem ser adorados, exaltados, glorificados. Então, que Deus abençoe e reflitamos nisso.